Muitos se perguntam como foi que Jesus passou a existir, como se isso fosse algo explicável. Mas isso é um fato inenarrável. As Escrituras nunca, jamais mostram um fio de compreensão sobre como Deus foi formado, ou de como ele passou a existir. Jamais um ser humano ele tem uma mente tão perfeita para se chegar a um denominador comum, que Deus teve início de tempo e tem fim de eras. Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Lição e Resposta. Eu sou Lúcio Rocha e hoje nós vamos estar aqui iniciando mais uma lição de escola bíblica dominical, mais uma revista nova. Estamos entrando no segundo trimestre deste ano de 2025. É um novo ciclo de estudos. São 3 meses consecutivos estudando 12 lições das lições bíblicas de escola dominical. E nesta vez nós vamos estudar 12 lições falando sobre o Verbo de Deus, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, serão 12 lições comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Este é o comentarista deste novo trimestre de 2025, segundo trimestre de lições bíblicas dominical. É um prazer ter você aqui conosco. Fique no vídeo, não esqueça de se inscrever e também deixar o seu gostei. Ative o sino de notificações para receber as atualizações diretamente pelo YouTube. Nós já vamos entrar na primeira lição desse trimestre. Cristo veio em carne. O tema da lição de hoje é o Verbo que se tornou em carne. Este é o tema da lição. Nós vamos fazer a leitura do texto áureo que está escrito em João capítulo 1 e o versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1 e 14. A verdade prática diz: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe está inserida no evangelho que escreveu João, no capítulo 1, versículos do 1 até ao 14. São 14 versículos, porém são versículos pequenos, tá bom? Vamos começar a ler a partir do versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Graças a Deus. Esta foi a leitura bíblica em classe, que nós vamos começar a entrar aqui nos textos iniciais. Então nós vamos fazer aqui a apresentação dos objetivos da lição, que, como sempre, serão 3. Um é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O 2, revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o 3, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. Jesus, ele é o Verbo
de Deus. Então, todos esses três objetivos nós vamos ver no decorrer da lição. E, como já dissemos antes, o verbo que se tornou carne, este é o nosso tema. Então, este verbo logos, a palavra logos no grego, que quer dizer verbo em português, o verbo de Deus. Em uma forma mais simples de falar, João estava dizendo que ele é agente da criação. Já o hebraico fala de uma outra forma. Não tem significados diferentes, mas sim as palavras elas soam de uma forma variada. E no hebraico quer dizer princípio da criação que rege o mundo. Sendo assim, tanto o pensamento grego como o pensamento hebraico, ambos estão, de certa forma, sincronizados, porque eles atribuem a Jesus valores essenciais que a nenhuma outra pessoa foi atribuído, a ninguém foi dado. E Jesus, ele é o agente da salvação, ele é a razão pela qual governa o mundo e ele é a revelação de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Então, é algo que vai além da nossa compreensão. O apóstolo João, se expressando para demonstrar o tamanho, a dimensão, a profundidade do amor de Deus, ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa foi a palavra que poderia chegar perto para expressar, para nos mostrar em entendimento o tamanho do amor de Deus, a imensidão. Mas, contudo, o que prevalece é que Jesus Cristo, ele é a prova desse amor. Então nós podemos já mensurar de que o amor de Deus é algo grande, gigantesco pela sua criação. Isto refere-se a mim e a você, pecadores, que agora remidos, lavados no sangue de Jesus, nós temos uma vida para glorificar a Deus nos nossos membros mortais. Vamos entrar na introdução da lição, que diz assim: neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e de João. Destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a palavra-chave é encarnação. Jesus, o Verbo encarnado que veio para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados. Nós falamos sobre esse sacrifício que Jesus fez por nós e de tão grande amor com que o Senhor nos amou. Então o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos outros, de Mateus, Marcos e Lucas, porque eles são sinóticos, ou seja, são parecidos. A mensagem dos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos são parecidíssimas. As passagens basicamente são as mesmas, salvo algumas exceções contidas nela. Mas o Evangelho de João, ele é um evangelho que ele mostra a essência divina do Senhor Jesus, como também o princípio dos seus milagres. Aí é onde entra a questão de que Jesus ele era diferente de todos os profetas que vieram no Antigo Testamento, assim como também na nação judaica, Jesus estava se destacando por ser um homem diferenciado com a doutrina que era com autoridade e também com poder e sinais, prodígios, maravilhas, as quais nunca antes ninguém fez.
Tanto é que Nicodemos, quando foi de noite falar com Jesus, às escondidas, porque o sinédrio não poderia saber que Nicodemos estava falando com Jesus. O sinédrio era inimigo do mestre. Porém, Nicodemos, incomodado, sabendo que Jesus era diferente, a sua palavra tinha sal, a sua palavra tinha sabor, a sua doutrina era com autoridade, como quem ensina e sabe do que está fazendo e ensina com virtude e poder. Nicodemos foi falar com o mestre e o Senhor Jesus disse que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Era necessário um novo nascimento. Então nós somos convidados, uma vez que nós conhecemos o Evangelho, partimos de um princípio de redenção e salvação, nós, uma vez tocados pelo Espírito Santo, fomos chamados para seguirmos a Jesus e andarmos nas pisadas do Mestre. Claro que o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele está sempre nos guiando a toda a verdade e nos fará lembrar sempre daquilo que é necessário para a nossa caminhada. Jesus, ele é o Verbo de Deus. Entrando no primeiro tópico da lição, vamos falar sobre o Evangelho de João. Esse é o nome do tópico. O subtópico diz autoria e data. Diz aqui: o apóstolo João é o autor do evangelho que leva seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, em João capítulo 21, do versículo 20 e 24, e também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, podemos extrair daqui do comentário feito por nosso comentarista Elianai, que a data dos escritos deste evangelho foi entre 80 a 90 depois de Cristo, e que ele é um evangelho diferenciado com uma singular escritura. Daqui, o comentarista ele não dá detalhes, mas é possível denotar que Jesus ele foi alguém totalmente diferente dos demais homens da sua época, como também dos Antigo Testamento, os homens do Antigo Testamento. Vale salientar que Jesus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, ele tinha as duas essências, tanto a essência divina como a essência humana. Porém, na essência humana, Jesus ele não nasceu segundo Adão. Ele nasceu segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Para Deus, tudo é possível. Então vamos entrar mais adiante nos pontos que fala aqui o propósito do Evangelho, do ponto 2. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontra a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como o prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui João, ele já está fazendo uma alusão que Jesus, ele era Deus.
Como um ser humano ele pode chegar a essa conclusão? Primeiro, que João era amigo do Senhor. Segundo, que João ele destaca que Jesus o amava muito. E em terceiro, quando João recebeu a virtude do Espírito Santo. E em terceiro, quando o Espírito Santo veio, a intimidade de João com o Espírito Santo era tão grande que João escreveu em uma das suas cartas dizendo: filhinhos, não é necessário que ninguém vos ensine, porque vocês têm a unção do Santo. Jesus disse que o Espírito Santo vos guiaria a toda a verdade. Então João, ele simplesmente, ele teve a compreensão: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ambos em uma mesma divindade. Não são três deuses, são pessoas separadas, diferentes, mas sob o mesmo título. Deus funciona para os três. O mesmo título de Deus verdadeiro. Jesus mesmo disse: reconheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, meus irmãos, fica notório que João, o apóstolo João, ele teve uma revelação muito forte da parte de Deus. O seu coração conseguiu compreender as palavras indescritíveis que os evangelhos, os outros não mostram. Jesus é Deus. Jesus é o Verbo, ele é Deus no meio de nós. O teólogo Lewis Perry Spencer, ele denota em suas palavras que o Verbo quer dizer Deus, Jesus é o revelador de Deus para a humanidade. A palavra Logos para Lewis Perry Spencer é como se ele estivesse mostrando que Jesus está trazendo a revelação completa, a manifestação de Deus para a humanidade. Então, nós podemos já aqui destacar que a palavra Logos, ela é o Verbo. E sendo o Verbo, ela é Deus manifestado ao ser humano. Dessa forma, fica fácil nós compreendermos, porque não é fácil o entendimento deste assunto. Somente João, ele tratou dessa questão. O evangelho que escreveu João é um dos evangelhos mais lindos. Se posso mencionar, muitas pessoas preferem o evangelho de João do que os outros três. Eu particularmente gosto do evangelho que Mateus escreveu, mas se nós formos fazer uma pesquisa, em resumo, o evangelho que João escreveu ganharia de lavada. Vamos entrar no subtópico 3, falando da natureza de Jesus. Apesar de o evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana em João 8, 39 e 40 e João 9, versículo 11. Nesse sentido, o evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Então, os termos logos, quando João disse no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, aquele simplesmente estava mostrando para nós que Jesus, ele também é Deus. É em uma segunda pessoa da Trindade, mas ele é Deus. Agora, nós não temos a dúvida de que Jesus ele faz parte da salvação ou faz parte da divindade eterna, porque no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo quanto existe, tudo quanto é formado e existe no universo, Jesus ele fez diretamente.
Aí João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então isso quer dizer que sem Jesus, tudo que existe hoje não poderia existir sem ele. Nós podemos dar um exemplo clássico quando o Senhor ele deu o seu último suspiro entregando a Deus o seu espírito. A Bíblia diz que o sol escureceu-se. Então, queridos, eu vejo aqui uma simples mensagem que a luz ela se apagou quando viu o seu iluminador maior, o seu Criador, se apagar. Então, podemos dizer que a criação, ela sofreu com o seu Criador. Pense nisso. Vamos entrar no segundo tópico da lição, segunda parte, onde vai falar Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Diz aqui, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo. É provável que ele tenha como referência Gênesis. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus e estava com Deus e é Deus. Então não podemos nem perguntar se Jesus ele tem início de vida. Ah, Jesus ele veio quando ele passou a existir, estava somente aqui na terra. Não, Jesus já existia, queridos. Muito antes de Jesus vir à terra, ele já existia. O primeiro versículo que nós já mencionamos aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, no princípio. E também, como diz no Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui, comparando-se com João, João diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, esses dois textos, eles estão muito bem ligados. Aqui, no Evangelho de João, ele mostra essa revelação de Deus. Já no primeiro capítulo, no versículo 1 do Gênesis, mostra Deus, mas não a sua revelação plenária. Aqui nós já podemos enxergar no Evangelho que João escreveu que Jesus ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Mas, contudo, o que nos agrada é saber que o nosso Deus, ele fez de tudo para nos salvar e que não poupou esforços. Ele deu o seu filho para morrer na cruz, pagando assim o preço dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu e você, nós não temos como expressar para Deus com palavras belas, palavras que possam, assim, de uma certa forma, colocar mel nos ouvidos de Deus. Não, não podemos. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Antes de você falar, ele já sabe. Agora, existe o Espírito Santo, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, não existem palavras no vocabulário português ou em qualquer texto ou língua dessa terra, não existe expressões que você possa falar para Deus melhor do que a que o Espírito Santo fala por você. O Espírito Santo ele fala com palavras inexprimíveis, ou seja, não há palavras que possa descrever a sua oração para Deus. Somente o Espírito Santo, ele sabe falar de uma forma na qual ninguém pode. Então, com certeza,
Ele, o nosso ajudador, o nosso Paracletos, que veio da parte do Pai, que era, sim, de Jesus, ele nos guia em toda a verdade e ele intercede por nós, porque, como a Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, entrando no subtópico 2, a natureza fundamental do verbo diz: tal como Deus é eterno, também o verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João escreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, quanto o verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Glória a Deus. Então, queridos, para nós termos maior clareza disso, Jesus ele recebeu a adoração no Antigo Testamento. Manoá, o pai de Sansão, quando recebeu a notícia de que ele seria pai, ele fez um sacrifício e ali o anjo também recebeu do sacrifício. Aquele sim era Jesus de forma teofânica, tá? Deus se manifestando de forma humana. O anjo ali recebeu a adoração e aquele anjo era Jesus. Jesus também ele aparece para João no Novo Testamento, ele aparece no livro de Apocalipse, que a palavra Apocalipse é uma palavra do grego que quer dizer revelação. Então, na revelação de Jesus a João, ele se apresenta e diz: eu sou o primeiro e o último, o que vive e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Palavras de Jesus. Então, Jesus, ele sim, ele é o verbo e mais uma vez, ele é Deus. E João se prostrou e ficou sem força adorando o Senhor. Vamos entrar aqui no tópico 3. Né? O tópico 3 vai falar da encarnação do verbo, que diz assim: a manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. Em João, capítulo 1, versículo 6 ao 8. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então, se nós pudermos analisar de forma simples e calma, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então Jesus ele é, sim, a nossa salvação, veio para os judeus, mas eles não quiseram saber do Senhor. Portanto, nós recebemos a Jesus e até hoje nós estamos sendo sustentados pelo Senhor. Jesus veio para o que era seu. Eles não receberam Jesus. Eles estavam em trevas, eles andavam em trevas, mas eles não viram a luz. Houve um homem enviado de Deus, que o seu nome era João, o Batista. Esse veio para dar testemunho da luz, mas os homens não perceberam a luz quando chegou. Quando Jesus se aproxima de João Batista no Rio Jordão, lugar no qual João Batista estava batizando para arrependimento de pecados, Jesus, ao chegar, sobre a divina revelação, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, naquele momento, ele estava se manifestando para a salvação de seu povo, mas eles não compreenderam. Eles estavam tão em trevas que eles não perceberam que Jesus, ele era o enviado de Deus, o desejado das nações, que viria para salvar o seu povo.
Eles não perceberam. Eles achavam que Jesus viria no cavalo com um grande poder, um exército atrás, um homem com muito poder. Eles achavam que Jesus viria dessa forma, um grande general e um grande exército, e todos os reinos seriam se dobrados diante dele. Mas Jesus veio para trazer a redenção dos pecados. Por isso que eles não conheceram que Jesus era o Salvador, que estava sendo enviado por Deus. Eles não viram a luz, eles não entenderam, porque estavam em trevas. Os seus olhos só viam as coisas deste mundo. Mas Jesus, ele era a luz de Deus que veio trazer a salvação. Os seus compatriotas não receberam, mas nós recebemos a Jesus para um dia morarmos com ele. Vamos para o segundo subtópico aqui do tópico 3. O segundo subtópico diz: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação, através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor de Deus. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Então nós somos sim filhos de Deus, filhos por adoção. Nós não somos bastardos, hoje nós temos pai. E o nosso pai, ele é o dono desse universo, ele é o dono dessa terra. E um dia nós haveremos de receber a herança do Senhor. Os mansos herdarão a terra. Jesus, ele virá reinar e nós estaremos juntamente com ele reinando também. Porém, ao povo de Israel será dada uma dispensação, porque o Senhor usa de misericórdia, o Senhor é longânimo e ele vai salvar um povo escolhido de Israel. Mas esta promessa nós recebemos de primeira mão, matamos no peito e saímos para o abraço do Senhor Jesus. Vamos para o último subtópico, aqui o subtópico 3, que diz: a manifestação e a habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da sua presença divina. Glória a Deus. Jesus, ele mora em nós. Jesus, ele era o Emanuel, o Deus conosco. E hoje, Deus, ele mora em nós. O Espírito Santo, que é Deus, ele mora em nós. Antes, ele morava simplesmente no tabernáculo. Mas hoje, ele não mora mais no tabernáculo. Deus se manifestava ali no tabernáculo, onde somente Moisés poderia ver. Moisés, que era sumo sacerdote. Porém, hoje, nós temos este presente de sermos cheios do Espírito Santo. Só Jesus, ele é a salvação, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. Então, tendo dito isto, só nos resta agora lermos a conclusão que diz assim: nesta lição,
tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrando a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que creem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Porque o Verbo, que é Deus conosco, ele está no meio de nós, habita em nosso coração e em nós faz morada. Então, encha-se do Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus, ele mora com você e mora conosco, porque ele disse que não nos deixaria só. Ok? Que Deus abençoe você. Fique na graça e na paz do Senhor e até a próxima aula de Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço. Amém.